Então, gente, finalmente voltamos aos nossos estudos para o Enem e para o vestibular. Eu não me esqueci de vocês, tá, gente? Porque eu sempre comento aqui que esse pessoal, ou que estava fazendo prova da OAB, ou que ia fazer o Enem, foram os que idealizaram o canal e abriram o canal e me incentivaram a fazer essas aulas gravadas, então eu não tinha esquecido. É que era um período de férias, a gente acabava deixando alguns compromissos de lado, porque eu tenho como um compromisso com vocês, e como eu digo desde o início do canal, independente do número de inscritos. Claro, se eu tivesse milhões de inscritos, que nem eu vejo essas celebridades que têm 30 milhões, 40 milhões de inscritos, imagina, eu nem sei se existe um canal, porque eu não entendo muito disso, né? Eu nem sei se existe um canal de aulas, seja de português, de literatura, de legislação, de matemática, de química, que tenha milhões, 10 milhões, 15 milhões de inscritos. Nem sei se existe. Então, essa comparação que eu fiz foi uma brincadeira. Eu sei que milhões, passando de 10, 20, 30 milhões, é só celebridades ali do mundo, de glamour e tal. Então, foi só uma brincadeira. Mas independente, como eu dizia lá no início, independente de ter 2 ou 3 inscritos, que era no início, né, quem criou o canal, ou de ter muitos inscritos, vamos seguir conforme nós combinamos, né? Eu até já estou organizando um canal que tenha separadinho as aulas de português, porque não interessa, né? Eu comentei com alguém, com uma amiga, e ela disse, ai, mas agora tu já tá nos 800 inscritos, não cria outro canal. Mas eu não vou criar outro canal para, como é que se diz, busca de inscritos, mas sim para ficar mais organizadinho para vocês, porque eu sei que alguns de vocês gostam só de resenhas de livros, os outros gostam das aulas para o Enem, os outros querem aulas para a prova da OAB, outros querem aulas de português para concurso. Então, como o meu canal é muito misturado, atrapalha um pouco vocês, né? Então, vou ver se eu começo a organizar direitinho. Porque eu estava fazendo com playlists, mas igual eu acho que fica muito confuso. Então, eu quero deixar organizadinho. Mas, enfim, antes de falar sobre o assunto de hoje, que é uma continuidade, a gente já vinha falando antes desse período de férias, né? De férias de verão. Eu quero dizer para vocês que lá no sorteio do Book Haul estão encaminhados. Eu não respondi todos os e-mails, gente, porque se eu ganhasse tantos inscritos quanto eu recebo de e-mail, não que eu recebo um monte de e-mail, não é isso, mas todos os dias, pelo menos de alguém que é inscrito ou alguém que ainda não é inscrito, mas me conhece e me pergunta, professora, a senhora poderia corrigir um texto para mim? Professora, eu escrevi um artigo para uma revista, poderia corrigir para mim? Ou professora, eu assisto o seu canal, poderia fazer uma aula de tal assunto? Então, eu brinco que pelo menos meia dúzia ou 10 e-mails por dia, ou alguns dias até mais, eu recebo. Então, nem sempre eu consigo responder todos. Mas assim, o que a gente combina aqui no canal, rigorosamente é feito. Todo mundo recebendo seus livros, alguns eu já respondi o e-mail, alguns eu já mandei até o código de rastreamento dos correios. O pior é que às vezes quando eu envio o livro está quase chegando, mas não tem importância, o que chegar primeiro tá bom. Se o livro chegar antes de eu enviar o e-mail,
ou o e-mail chegar antes do livro para vocês ficarem descansados, tá bom. Mas podem ficar bem tranquilos que os livros que vocês vão ganhando no sorteio, vocês vão recebendo, tá? Os que já receberam sabem bem disso, e alguns de vocês, como Misa Greg, como Augusto, e não me lembro outros nomes, já receberam mais de uma vez, até mais de 2 vezes, né? O Misa Greg eu acho que umas 3 vezes, então sabem que vocês recebem direitinho, tá? Então vamos seguir aqui no modernismo. Nós tínhamos parado no futurismo, né? Porque no modernismo nós estamos nas vanguardas europeias, aqueles movimentos europeus que influenciaram no nosso modernismo brasileiro. Então, no último vídeo sobre modernismo, nós tínhamos visto as influências do futurismo, movimento francês, que o principal representante era o Marinetti. Hoje nós vamos ver o expressionismo, que aconteceu mais ou menos paralelo, né, ao futurismo, e o expressionismo, que é um movimento alemão, principalmente alemão, né, que ocorreu entre 1910 e 1920, por aí, e o principal representante é o Kirchner. Eu sou péssima em pronúncias, vocês sabem, né? Até aquele Ernest, eu prefiro dizer Ernesto, o alemão Ernesto, né? Então, o expressionismo foi esse movimento alemão, uma das vanguardas europeias, que também, embora tenha se notabilizado muito mais na pintura do que na escrita, ele também veio a influenciar o modernismo brasileiro. Então, o que a gente pode dizer do expressionismo? O nome já está dizendo. Esse movimento se concentrava na expressão do ser, na expressão do ser humano, mas muito mais na expressão interior. Eles buscavam muito mais o interior do ser humano e a organização ou desorganização desse interior. Então, eles refletiam, eles materializavam essa expressão interior, organizada ou desorganizada, sobretudo na pintura. E o que eles queriam buscando o interior, examinando o interior, querendo colocar para fora o que estava lá no seu íntimo? O que eles queriam? Segundo os expressionistas, eles queriam a salvação, eles queriam uma renovação política, uma renovação filosófica, uma renovação social, uma renovação na maneira de pensar. Então, os expressionistas, falando como, né, se estivéssemos hoje tratando disso, se hoje estivesse o expressionismo aqui, nós diríamos que eles estavam buscando se encontrar e se organizar internamente. Então, e o que esse expressionismo influenciou na parte escrita, na literatura? Ele influenciou um texto meio que caótico, um texto meio que com uma sintaxe desorganizada. Lembrem, lá nas aulas de portuguesa, a sintaxe é aquela parte do estudo de um idioma, do estudo da língua portuguesa, que organiza ali as frases, né? Sujeito, predicado, né? Análise sintática, lembram? É o que dá uma lógica ali na estrutura do texto. Com o expressionismo, como eles buscavam tudo, botar para fora o que estava dentro deles, e na época eles buscavam a salvação, a renovação, então eles meio que desorganizaram aquele texto, aquilo que a gente
às vezes diz destruir para reconstruir. Então, basicamente era isso. E na pintura, eu volto a dizer que foi o carro-chefe do expressionismo, um dos maiores representantes era o Ernst Kirchner, com aquele quadro famoso As 5 Mulheres de Rua. Então, eu coloquei aqui um esqueminha para vocês, um resuminho, que foi basicamente o que eu disse, né? Mas eu sempre coloco esse resuminho porque eu sei, até por aqueles que eu tenho a oportunidade de conviver, assim, de conhecer pessoalmente, que tem gente que é muito organizada, copia coisinha por coisinha das coisas que eu coloco no quadro, tá? Então, assim, ó, o expressionismo, isso tudo eu acabei de falar, mas só para fazer o fechamento da aula. Ocorreu entre 1910 e 1920, foi um movimento alemão que buscava a expressão do mundo interior, do fundo do ser. Ele se notabilizou principalmente na pintura, influenciando para uma poesia de metáforas e um texto de sintaxe confusa e fora de lógica. Então, a poesia era toda de metáforas. Se a gente vai ler poesias daquela época, tem uma dificuldade de conseguir entender num primeiro momento. Os expressionistas buscavam no mundo interior a sua salvação e a sua renovação religiosa, política, social, filosófica. Eles estavam meio perdidos. Se nós fôssemos dizer hoje, eles estavam buscando fazer uma análise, né? Buscando uma autoanálise. E um dos principais representantes, como eu disse para vocês, foi o Ernst Kirchner, com a pintura 5 Mulheres de Rua, tá, gente? Então, até aqui esse vídeo, nós estamos vendo o modernismo bem lá no início, com as influências europeias no nosso modernismo brasileiro. Nós já vimos o futurismo francês de Marinetti, e agora vimos o expressionismo alemão de Ernst Kirchner, tá? Então é isso, até o próximo vídeo. E qualquer dia, tá na minha listinha, vou fazer um novo book haul. Já comprei vários livros e vou fazer um sorteio relâmpago também. Qualquer dia desses, aguardem. Não esqueçam de ficar aí comentando e curtindo o vídeo, tá? Eu ainda não fiz o book haul, porque quando eu faço o book haul, eu gosto de colocar os livros para sorteio. E como nós temos 2 sorteios em andamento ainda, na verdade eu acho que 3, porque a gente tinha colocado uma meta muito alta e lá em 1000, um dos sorteios, né? Mas um deles é bem agora, 840 inscritos. Então, vamos ver se a gente consegue chegar aos 840 nos próximos vídeos para que eu faça um novo book haul. Você não vai acumulando sorteio e eu fico mais ansiosa para sortear os livros do que vocês para receberem, né? Então, vamos ver se cada um de vocês conseguir um inscrito, a gente chega a 840 muito rapidinho, porque nós já passamos de 810, tá? Então, por hoje é isso e até o próximo vídeo. E desculpe os e-mails que eu demoro para responder, mas eu vou respondendo, mesmo que vocês até já tenham recebido os livros, tá bom? Então, é isso e até o próximo vídeo.